Estamos começando mais um OutLiveCast, eu sou o Nicolas Santos e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Carlos Longo, ele que é radiologista, especialista em imagem músculo-esquelético, e hoje a gente vai falar de esporte, de lesão, de prevenção, de performance e longevidade. Dr. Carlos, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Para a gente começar, eu sei que você jogou polo por muito tempo e aí direcionou sua carreira para a medicina. Eu queria que você contasse um pouco dessa vida do esporte e transferindo para a medicina, e sei que é muito útil essa parte do esporte na vida de um profissional. Queria que você contasse um pouco sobre esse início da sua carreira. Bem, eu comecei fazendo esporte e fazendo natação. Daí eu vi que eu não ia ser como os grandes nadadores, assim, com 17 anos. Para um jogador de polo aquático é tarde, né? Com 17 anos eu fui jogar polo aquático. Era tarde, eu era baixinho, o que é uma coisa que não é desejável para um jogador de polo aquático. Mas eu sou canhoto, o que é uma super vantagem, porque precisa ter um canhoto geralmente no time. E eu nadava relativamente rápido. Assim, eu tenho certeza que você é muito mais rápido em borboleta do que eu de crawl, mas na época eu fazia 54, que para um jogador de polo, sim, no 100 livre é um bom tempo, assim. E fui jogar. Na época, a gente começou a se preparar de uma maneira muito inadequada, assim, e vários jogadores do meu time, assim, o time começou do zero. Em 3 anos ele foi campeão paulista, em 5 anos ele foi campeão brasileiro. Era um time jovem, mas que mais à custa de uma preparação física super turbulenta e tortuosa, né? Em que vários de nós nos lesamos muito, assim, e vivemos até hoje com algumas das lesões que a gente teve. Isso, eu comecei a jogar polo quase na mesma época, entrei na faculdade de medicina, que era um sonho, meu pai é médico, e eu fui seguir. E no meio do caminho, eu comecei a achar que eu precisava entender melhor como é que eram as lesões, né? Como é que eram, como é que elas aconteciam, como é que elas curavam ou não curavam, como é que elas iam para lesões crônicas. E acabei indo fazer radiologia, porque eu achei que eu ia ser neuroradiologista, meu pai é neurologista e eu ia seguir essa carreira. E acabei enveredando para a parte de sistema musculoesquelético, principalmente ortopedia, e a parte de medicina do esporte, né? Então, eu trabalhei 17 anos como diretor da radiologia da ortopedia do Hospital das Clínicas. E estando dentro da ortopedia, além de ver os exames, eu conseguia acompanhar os pacientes, acompanhar cirurgias. Então, vivia muito com os ortopedistas. Isso me deu uma certa vivência para entender, primeiro, as minhas próprias lesões. E eu olhava e falava assim, nossa, não devia ter feito isso, né? Nossa, não devia ter infiltrado. Exato, assim, aquelas coisas que você faz no afã de uma competição e para o resto da vida você lembra que você fez aquilo. Alguém fala para você fazer, né? E com o tempo, entendendo a vida dos atletas, em geral, de um nível muito maior que o meu. Comecei a atender jogadores de futebol, nadadores, triatletas, e trocar figurinha com os médicos deles, né? Muitas vezes fazendo exames já de paciente lesado, mas muitas vezes preventivos. Então, foi daí que começou esse interesse todo nessa área. Muito do que você passou também com o atleta, né? Não, com certeza, muitas marcas. Eu me lembro que quando eu comecei a ter lesão de ombro, e aí comecei a fazer fisioterapia, tratar e buscar o que estava acontecendo, eu fui fazer faculdade de fisioterapia, que me ajudou muito na minha carreira, né? E você falou de atleta profissional, assim, né? Que você trabalhou. Eu sei que você atendeu vários, fez exame de imagem. Inclusive, eu fiz muitos exames com você. Eu lembro até hoje. Foi ombro, cotovelo, coluna. Eu lembro que eu fiz algumas também. Cotovelo era por conta de paraquedas que eu nadava. Enfim, punho também, por conta de LPO. Você lembra muito bem disso? A minha pergunta, Carlos, eu queria saber, a longo prazo, qual que é o impacto que pode ter um atleta, seja ele profissional ou amador, no sentido de ter essas lesões repetidas, né? Então, ao longo da minha carreira, eu tive várias lesões, né? Fui tratando, tal. Hoje eu não tenho nada, aposentei, né, no profissional. Mas qual que é o impacto que pode ter a longo prazo isso, essas repetições? Boa. Eu acho que a maioria das nossas lesões no sistema musculoesquelético
se elas não curam, né? Se você não consegue voltar muito bem, ela vai levar geralmente a uma artrose. Em qualquer parte do nosso corpo, né? Você fala assim, mas a coluna não. Não, a coluna também. Várias das alterações que a gente tem na coluna, elas são secundárias a uma instabilidade e uma artrose, né? Você fala, não, mas eu tenho osteófitos, né? Os famosos bicos de papagaio, ou eu tenho uma redução, uma hérnia de disco, uma degeneração discal. Tudo isso está relacionado à estabilização do seu corpo, né? As lesões de ombro, que são, sei lá, nós dois vivemos isso muito, tem super a ver com estabilização do ombro e a tua anatomia. Existem anatomias no ombro, no quadril, principalmente, né? Dos outros a gente sabe menos. Hoje em dia a gente começou a identificar algumas variações anatômicas no punho que levam mais artrose, menos artrose. Que se você souber que esse cara tem essa predisposição, você consegue estabilizar antes dele ter uma lesão que não tenha volta. Porque a dor no ombro, que a gente começa a sentir quando a gente nada, normalmente ela é uma resposta assim, olha, para de mexer, está inflamado, mas se você continuar fazendo a atividade que está fazendo, vai romper o tendão e depois você vai fazer uma artrose. Ou, concomitantemente, você vai lesar o labrum, vai instabilizar o ombro e vai fazer uma artrose. Então, tudo isso é uma evolução, né? Se você conseguir entender a evolução da dor e tratar antes das lesões definitivas, eu acho que você consegue viver sem sequelas. Se você consegue reverter isso no momento em que você já tem algumas lesões, é o meu caso, o meu ombro tem uma lesão aqui no tendão de 80% do supraespinal, mas os 20% que restaram com o resto do manguito rotador e um ombro mais estável, eu consigo jogar polo aquático até hoje. Eu tenho 60 anos, eu jogo polo aquático. Daqui a 2 semanas eu vou para Singapura jogar o Mundial de Master de polo aquático, de 60 anos e mais. Então, assim, tô jogando, jogo 3, 4 vezes por semana. E eu comecei... No começo eu não entendia direito, né? Na verdade, nenhum médico entendia direito qual que era a relação da instabilidade com todo o corpo. E no fim das contas, a instabilidade é a causa de muitas das nossas lesões. Então, a hora que você fala assim, eu fiz fisioterapia. Isso, assim, os fisioterapeutas foram os primeiros a entender isso. E começaram a fortalecer. E eu acabei tendo contato com um preparador físico que eu gosto muito, você conhece também. E a gente começou a olhar isso de uma maneira diferente, assim. E eu comecei a entender coisas que na medicina eu tinha dificuldade de entender. Porque a hora que você enxerga a fotografia de uma lesão, é uma coisa. Mas muitos pacientes, eu fui entendendo o que acontecia com ele em 10 anos. Teve paciente que eu acompanhei 10 anos, atletas, né? E eu falava, nossa, o cara tá piorando, a gente tá vendo ele piorar. E daí a gente começou a bolar, ou reparar em variações anatômicas que levariam a lesões, e para esses caras fazer um treinamento diferente, um preparo diferente. E esse cara me falou uma coisa que ficou na minha cabeça, assim. E depois eu vi você fazer isso e eu falei, o cara já tinha percebido isso muito antes de mim. Que quando você é mais jovem, você treina o teu esporte todo dia. E faz preparo algumas vezes por semana. Quando você vai ficando mais velho, você tem que fazer preparo todos os dias. E fazer seu esporte 2 vezes por semana. Vai tirando a mão, 3, né? Você tem que ir tirando, porque o esporte é um exercício específico com uma carga muito alta. Então, ele vai te levar à instabilidade. Então, você tem que estabilizar 5 vezes por semana e fazer o esporte. Fica mais assertivo ali, né? Mais então qualidade do que quantidade. E eu vi você fazer isso. Sim. Eu vi você mais velho treinando assim. Eu falava, meu cara sacou muito antes de mim. Ô, Carlos, e falando de dor, assim, né? Tem uma diferença entre uma dor pós-treino ou pós-competição, falando de um treino intenso, né? E uma dor de lesão. E muitos atletas não levam isso a sério, então não conseguem interpretar isso daí, né? Se está tendo uma dor pela lesão ou se é a dor muscular, por exemplo. Como que a gente reconhece um momento ideal para procurar um médico ou fazer um exame para saber se está tudo bem ou não? Tem uma linha aí, fala, poxa,
a dor persistiu por mais de tanto tempo, ou então o seu gesto motor na atividade física que você pratica não tá muito boa, é melhor você procurar. Tem algum momento certo para não deixar passar do ponto? Porque atleta profissional muitas vezes passa do ponto, né? Eu vou usar de novo o exemplo do ombro, né? Porque Tá. o ombro, em volta da cintura escapular, ali em volta da escápula, é um lugar que a gente sente muito isso, né? Você fez um treino mais pesado, a tua musculatura paraescapular, ela fica cansada e pesada, né? E o problema dela ficar assim e você treinar em cima pesado é que normalmente vai mudar o teu movimento, né? Você vai compensar isso com algum movimento diferente, o que pode ou levar a uma lesão muscular, que não é muito comum no ombro, é mais comum nos membros inferiores, né? Mas que você faz, por exemplo, uma discinesia de escápula, né? A escápula começa a andar ao contrário do que ela deveria, e isso vai levar a lesões de tendão, né? No começo inflama a bursa em volta do tendão e depois começa a fazer uma tendinite, depois... Então, primeiro, respeitar as dores. Tá doendo? Você ou vai fazer um treino mais leve ou vai descansar mais, né? E faz parte do treino, né? O descanso faz parte. Exatamente. Então, e você tem que ter uma conversa muito séria, primeiro com você mesmo e segundo com o seu treinador. Cara, porque tem o atleta que ele finge que está com dor para não treinar, né? O malandrão. O malandrão, principalmente o profissional em alguns esportes, em alguns clubes, modalidades, assim, né? Mas tem o cara que ele é correto, né? Ele é... E daí o cara que é CDF, assim, no esporte... Às vezes ele acha que ele não pode contar para o técnico dele que ele está com dor do cansaço. E essa dor do cansaço, ela é um aviso que você tem que descansar para voltar a ter o teu movimento perfeito, né? A sincronia da musculatura perfeita. Se você não respeita isso, o teu corpo vai compensar aquele músculo e aí que vai levar à lesão, né? São dores normalmente diferentes, né? A dor da lesão geralmente é uma dor incapacitante, é uma dor que dói mesmo fora da atividade do teu esporte e atividade física do esporte, e geralmente ela vai acabar te tirando da atividade física. A dor do cansaço é aquela dor que você fala, dá para eu treinar, eu consigo treinar com isso. É claro que tem algumas lesões, condropatia de patela, né? Lesões de cartilagem. Você fala, não, eu consigo treinar se eu infiltrar, se ele vai inchar, mas eu faço gelo. Porque daí a gente está falando de uma lesão de cartilagem, não de uma lesão muscular, nem tendínea, né? Mas assim, acho que no geral, a dor do cansaço é uma dor que você fala, eu consigo treinar, mas eu falo assim, eu não deveria fazer um treino de alta performance, né? Eu devo fazer um treino ou leve ou descansar. O descanso é o que você falou, faz parte do treino. Mas interessante o que você falou, porque muitas vezes isso parte do treinador, né? Fala, poxa, como assim não vai treinar? Tá sentindo dor? Ou vai fazer um exame ou fica aqui na piscina ou na academia, enfim, dependendo da modalidade, né? Mas tem aquele atleta que ele é mais duro com ele mesmo, né? Então ele fala, quer saber, eu vou tomar um analgésico, vai zerar e amanhã eu vou tacar o pau de novo aqui, né? E o que isso pode impactar a longo prazo de ter uma lesão super grave nesse sentido, mascarando, né, uma lesão, uma possível lesão? Eu acho que esse é o grande problema, né? Porque quando você faz um esporte individual, é difícil você falar para o treinador, tô cansado, não sei o quê, mas você ainda tem uma abertura talvez um pouco maior. Quando você faz o esporte coletivo, que o time depende de você para treinar, você fala, cara, eu não vou treinar hoje porque eu tô com dor. Não vai ter o conjunto treinando todos juntos, né? Você se sente meio culpado, né? E às vezes você quer... Não, vou, e é o teu negócio. Toma um analgésico. Ou não quer demonstrar fraqueza, né? No grupo ali. E eu vivi... muitos, principalmente jogadores, eu vi vários nadadores também, mas principalmente jogadores de polo aquático e jogadores de vôlei com lesões muito precoces de tendão do manguito rotador no ombro, porque o cara, ele infiltrava, ele tomava analgésico, anti-inflamatório, corticoide, e ia... Então, por exemplo, tem muitos jogadores brasileiros que foram jogar na Itália, né? A Itália absorveu muitos brasileiros. Hoje a Itália é o melhor do mundo. Acabou de ser, né? O campeonato mundial, a Espanha ganhou.
Mas, assim, a Itália é top 5 Muitos sempre, anos, né? Muito boa, a Hungria é muito boa, mas a Itália sempre, assim, foi muito competitiva e teve uma época que pagava muito bem os atletas, então vários brasileiros foram para lá. E eles fizeram lesões muito precoces do Manguito. Você fala assim, dá para operar? Dá para operar. Fica bom? Em geral, fica bom. Mas é difícil você voltar no seu 100%, né? Se você conseguir, antes da lesão, resolver, mesmo que você perca uma parte do tendão, ele é funcional ainda. E não vai te levar à artrose. Porque o problema é que quando rompe os tendões, né, eles são grandes estabilizadores das articulações. A articulação começa a sambar ali. E quando começa a sambar, você perde cartilagem, vai para uma artrose, o que acaba geralmente numa prótese, né? Que é o desastre da ortopedia, né? Você fala, é tudo que eu não quero. Exato. Você fala, mas a prótese de quadril é excelente. A prótese de quadril é um negócio excelente. Mas não cheguei até lá. Mas se der para evitar, né? Ou se der para você postergar o máximo possível, e é isso que... Antes a gente vivia até 60 anos. Então, você pôr uma prótese de quadril com 50, estava tudo resolvido. Hoje, você vai viver... Eu devo viver, sei lá, minha expectativa de vida talvez seja 90, a sua é acima de 100. Se você colocar uma prótese com 45, 50, mesmo que ela tenha 30 anos de vida, de longevidade, você vai ter que trocar ela no meio do caminho. Essa troca é um risco, né? A troca é um risco, ela é mais complicada, ela assim, nunca fica tão boa quanto a primeira. Então, assim, é sempre uma dor de cabeça a mais. Entendi. Então, se der para a gente postergar o máximo possível, e eu acredito que a medicina está evoluindo numa velocidade tão grande que você pega a prótese de joelho, né? A prótese de joelho não é tão boa como a prótese de quadril, mas nos últimos 10 anos ela evoluiu sensacionalmente. Se a gente conseguir esperar mais 10 anos, talvez ou a gente tenha próteses parciais, ou a gente já consiga colocar células tronco, células de cartilagem de uma maneira adequada para as articulações e refazer tendão de uma maneira que você não precisa nem pôr a prótese. Então, isso vai acontecer. E tá para acontecer, né? São 5 anos, são 3, são 10, mas... Então, se você conseguir postergar as tuas artroses e as tuas lesões, para não fazer tratamentos definitivos, provavelmente serão tratamentos mais leves, né? Isso já está acontecendo na medicina. Então, câncer de pulmão, vários cânceres de pulmão hoje, você trata com imunoterapia, o câncer some. Melanoma, que era um câncer de pele que matava em 6 meses, e eu tive vários amigos que morreram disso. Hoje, a imunoterapia, o cara ele vira uma doença crônica. Mieloma múltiplo, assim, tem vários. Então, a medicina está chegando. E hoje, a história da inteligência artificial, né, que todo mundo fala, isso aqui vai matar os médicos, mas assim, ela ajuda demais a você entender o que acontece na medicina de uma maneira mais rápida. E se você conseguir direcionar do jeito certo, né, ela vai te ajudar a evoluir mais rápido. Então, as terapias estão mudando muito. E eu acho que a terapia de articulação e músculo-tendínea também vão mudar. Assim, já está mudando, mas hoje os resultados e as pesquisas ainda são resultados aleatórios, anedóticos, né? Para algumas pessoas melhorou, para algumas pessoas não aconteceu nada, para algumas piorou, mas em algum momento a gente vai encontrar o caminho. Então, eu acho que a gente se preservar ao máximo, fazendo atividade física, que eu acho fundamental. Você fala assim, então para você é melhor não fazer. Não, para mim é melhor fazer. Sim. Mas gostando ou não faz, né? Desviando dos grandes problemas e fortalecendo onde você precisa fortalecer para não ter problemas, né? E com relação a limiar de dor, assim, né? Então você pega a mulher, normalmente é sabido que o limiar de dor dela é maior do que do homem. Entre uma atleta, né, uma atleta ou um atleta, quem que busca ajuda primeiro? Tô sentindo muita dor no meu quadril, no meu joelho, eu sou atleta, enfim. Você acha que a mulher vai atrás antes disso? Ou pelo menos ela leva o marido? Eu acho que ela é mais preocupada, mas geralmente o atleta homem vem primeiro, né? Eu acho que ele vem com casos, ele vem antes do que a mulher. A mulher muitas vezes já chega com uma artrose ou com uma lesão um pouquinho mais avançada. Ela aguenta um pouco mais, assim. E as lesões mais comuns, assim, falando das 3 modalidades que eu mais acompanho, assim, que eu tenho curiosidade. A natação, que a gente já sabe, né? Ombro, cotovelo,
Quadril nem tanto, né? Mais lombar, mas eu tenho curiosidade de bicicleta e corrida. Quais são as mais comuns, assim, no Bem, meio? na natação é isso, né? O ombro é disparado primeiro, o cotovelo tem muito mesmo. Principalmente quando você vai ficando um pouquinho mais velho, eu acho que você ainda não vai passar por isso talvez, mas você já teve dor no cotovelo, epicondilite, mas assim, quando você vai ficando mais velho, o teu colágeno sofre muito, né? Então, do mesmo jeito que sua pele fica com ruga, que é colágeno velho, Sim. se tua pele tá com ruga é porque o colágeno do tendão, da cartilagem, também tá indo, tá indo né? pro saco. Então, e as dores no cotovelo geralmente são relacionadas a tendinites, né? São as epicondilites. Então, é muito comum mesmo no nadador. Uma coisa que a gente vê muito é a lombalgia. E nos nadadores, é engraçado que nos nadadores mais novos a gente tem visto menos. Por quê, né? Porque o nadador antigo, ele tinha aquela história de, não vou fazer muita musculação, não vou fazer muito peso, o meu negócio é treinar na água. E quando você treina na água, fica na horizontal, o teu corpo não recebe carga axial. Uhum. E se você olhar muitos dos nadadores, ele tem a coluna retificada lombar, né? Ele tem aquela bundinha de macaco, seca. assim, exato. Sei bem. E o que acontece? Isso acontece porque a coluna lombar não tem aquela lordose normal, né? E isso vai levar a alterações de instabilidade na estabilidade posterior da coluna, das articulações interapofisárias, que aumenta a movimentação e leva a artrites nessa. E por isso que eles têm tanta dor. E no começo, o nadador ele não tem dor irradiada, não é a hérnia, é a dor localizada, porque é a interapofisária. Com o tempo, ele vai fazendo essa instabilidade, o disco vai degenerando, né? E daí saem as hérnias, mas isso é lá na frente. No começo é dor local, assim. E é muito comum você ver nadador com lombalgia clássica, assim. Eu, por exemplo, tive muito. E por mais que eu cuidava, fazia exercício de estabilização, eu nadava borboleta. E esse movimento, Exato. faz saídas toda hora, exigindo ali da lombar, foi uma luta, viu? Eu nunca tive lesão grave, mas a lombar eu sempre machuquei. E assim, tem que ter uma preocupação enorme com estabilidade e dar carga axial. Uhum. Então, você é um cara que eu lembro, a primeira vez que você foi fazer exame, você já fazia musculação super orientada. Eu falava, esse cara tá anos-luz na frente da maioria dos caras que eu conheço. Uhum. Mas, assim, você tem que ter uma carga axial, você tem que fazer a curvatura da coluna ficar habitual, a curvatura da bacia, né? Porque a bacia inclina para frente e para trás, né? Ser mais lordótico, menos lordótico. Uhum. Então, isso é super importante. Então, esses da natação, eu acredito que são, e tem coisas para estabilizar. Só que é chato, porque você vai fazer exercícios que não vão te dar mais performance, eles vão te dar mais qualidade de vida e longevidade, mas que eu acho que são importantes. Em relação à bicicleta, a gente tem muitas lesões traumáticas, né? Principalmente as pessoas que caem de lado na bicicleta, né? Que lesa a esternoclavicular, a acromioclavicular, pode ter fraturas também, lesões de luxação de cotovelo, mão, punho, lesões do punho de instabilidade de tendão, né? Principalmente do canto ulnar aqui, o canto do dedinho, né? E é menos comum a gente ter lesões musculares, né? Eu falo que, assim, se eu fosse um cara totalmente racional, o meu esporte seria bicicleta parada, né? Estacionária. Porque ele dá pouquíssimo impacto, ele estabiliza algumas articulações, ele não machuca o quadril, que é uma articulação que a gente vai falar daqui a pouco, que eu acho que é um divisor de águas na vida do cara que está envelhecendo, né? Eu estou nessa fase. Ele preserva o joelho também e ele dá força nos membros inferiores, que é uma coisa que vai te dar longevidade, né? Seja na cabeça, porque o grupamento muscular te protege, grandes grupamentos musculares te protegem de demências, etc. Sim. Como grupamentos musculares nos membros inferiores vai te proteger de não cair, não quebrar o colo fêmur, né? Etc. Exatamente. Então, eu acho que a bicicleta, o maior problema são tombos, são quedas.
E as quedas principalmente pegam a cintura escapular, né? Uhum. Seja fraturas em geral, mas geralmente luxação acromioclavicular. E a corrida é um problema principalmente de impacto, né? A corrida, quando você corre muito tempo, por muitos anos, uma carga muito grande, isso vai começando a machucar a cartilagem, né? Vai fazer pequenas fissuras na cartilagem, que no começo o colágeno é jovem, isso Segura não a onda, acontece, né? mas quando você vai envelhecendo, o colágeno, porque o menisco é colágeno, os ligamentos cruzados, colaterais são colágeno, a cartilagem é colágeno, tudo é colágeno. São colágenos diferentes, mas são todos colágenos. Uma proteína que, por exemplo, no caso da cartilagem, é tão lisa quanto o gelo, né? Então, uma raspa na outra faz 0 de atrito. A hora que ela começa a ficar fibrilar, assim, ela começa a gerar atrito, inflama o joelho, te dá aqueles joelhos cheios de líquido, com sinovite, inflamação e etc. Então, eu acho que a corrida é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E do mesmo jeito que ela afeta o joelho, ela afeta o tornozelo e o quadril. Mas se eu fosse escolher 2 articulações para tomar cuidado nos corredores, seria o quadril e o joelho. O joelho, de fortalecer, o quadril eu faria algum tipo de imagem para saber que o cara não tem uma predisposição para lesões. Porque a gente sabe que algumas anatomias do quadril, elas têm uma relação direta com artrose. Hoje a gente está entendendo que isso tem a ver com microinstabilidade desde que você é criança, mas que só vai aparecer lá na frente, na tua vida. Então, se a gente conseguir fazer esse diagnóstico quando você tem 17, 18, 19 anos, você consegue começar a direcionar o cara para exercícios de estabilização que vão prevenir artrose e colocação de prótese com 50, 60, 70 anos. É quase impossível você fazer, principalmente no Brasil, né, meu? Que é um país que não está preocupado com isso. Faz uma vez. E assim, a população não quer, os médicos estão entendendo isso ainda, né? A gente ainda está... microinstabilidade de quadril é um assunto de congressos mundiais hoje ainda. São coisas que o cara fala, não, o quadril é estável, o quadril é uma articulação estável. Na verdade, ele também não é totalmente estável, né? E se você consegue estabilizar, é um bom negócio. E a mulher normalmente tem mais lesão de quadril. Então, a mulher tem... A gente vai entrar num assunto interessante. No passado, homem tinha muito mais problema de quadril do que mulher. Por quê? Porque as mulheres quase não faziam esporte. Né? O mundo foi evoluindo para uma igualdade de sexo, que é muito legal, mas que as mulheres começaram a fazer mais atividade física. E como elas têm mais displasia de quadril, que é o quadril com uma cobertura menor, né? E isso é inerente ao sexo, né? Então, a mulher tem mais isso, ela faz mais artrose. Das mulheres, das atletas, você tem mais artrose em mulher do que em homem, mas a gente tem muita... Você pega pessoas mais velhas, pessoas da minha idade, mais velhas do que eu, tem mais homem pondo prótese do que mulher, porque os homens faziam mais esportes do que a mulher. De repente começou a igualar. E assim, a gente está vendo até muitos esportes mais mulheres fazendo e tendo lesão do que homens, né? Sim, é mais comum em mulher. A instabilidade e a... E falando de menopausa, você acha que a mulher também, assim que ela entra na menopausa, começa a cometer mais as articulações? Quando a gente fala de menopausa, às vezes você está falando... vamos por uma idade mágica, né, de 50 anos, mas a alteração dos hormônios da mulher começa bem antes, né? Ela entra numa pré-menopausa muitos anos antes. Então, a hora que você fala assim, é na menopausa, talvez o pico do problema seja na menopausa, mas às vezes começa bem antes, assim. E é difícil de você conseguir tatear e direcionar as alterações da menopausa, né? A gente tem muitas alterações hormonais. O estrogênio faz uma diferença enorme na vida da mulher, progesterona também. Então, é uma coisa que está na boca de todos os médicos. A gente talvez esteja repondo de uma maneira que ainda não seja ideal, ou porque repõe demais, porque a mulher se sente bem demais, às vezes você dá, inclusive, alguns hormônios... Dose, né?
e chips da beleza e etc., que dá um bem-estar enorme, mas pode levar algumas lesões, porque elas ganham muita força. Mas, assim, eu acho que a menopausa é um capítulo muito importante da mulher. Apesar da atividade física ser fundamental para ela e diminuir os efeitos da menopausa, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que olhar a reposição e tem que olhar usos fitoterápicos e se não pode tomar hormônio, etc., para diminuir a ação dessa redução de hormônios na lesão e hidratação dos tecidos, né? A gente sabe que resseca um monte de tecido, desidrata e tem mais lesão mesmo. Entendi. Então é uma coisa, é um assunto à parte, é apaixonante, mas ao mesmo tempo até angustiante, porque você olha e fala assim, puxa vida, meu, como é que isso foi acontecer? Ou muitas vezes bem no momento que a mulher fala, agora já criei meus filhos, eu vou começar a treinar, cuidar de mim, aí pum, acontece isso. Mas eu acho que, assim, é super legal esse momento, essa conscientização, e eu acho que tem que ter um acompanhamento, talvez a gente ainda corrija para mais ou para menos, mas tem que fazer, eu acho que é fundamental. Isso faz bem para a parte cardiovascular dela, e a gente sabe que a menopausa ataca a parte cardiovascular muito forte. Então, eu acho que é fundamental fazer e ir acompanhando. E algumas vezes a gente vai errar junto, né? E vai tentar usar o melhor suplemento, seja ele hormonal ou não hormonal, fitoterápico, hidratantes, seja o que for, para a gente ir para o caminho certo, o caminho do meio, né? Nem para um lado, nem para o outro. Entendi. E o que você acha que atrapalha mais, Carlos, o envelhecimento, assim? O que é que pode ser sei lá, o que sabota mais o envelhecimento? O estilo de vida... pensando em autonomia e qualidade de vida, você acha que o estilo de vida é o que de fato atrapalha o envelhecimento? Eu acho que estilo de vida é um termo super amplo, né? E eu acho que sim, é o estilo de vida. Mas daí eu dividiria ele, né? Assim, você ter uma lesão do sistema osteomuscular grave que não te deixe se locomover bem ou que te segure para você não ter uma locomoção adequada no seu envelhecimento, isso é super... eu acho que isso é super ruim. Você ter hábitos, sejam eles fumar, sejam eles beber mais do que deveria, comer de uma maneira inadequada, dormir mal, a gente sabe que isso vai te levar... É um redemoinho que te puxa para baixo de uma maneira... que às vezes não tem volta. O cara vai indo, chega uma hora ele não consegue mais sair. Então, você reverter esses hábitos, eu acho que é um negócio fundamental. Você fala assim, mas o melhor é não fumar nunca. É verdade. Mas se você conseguir parar de fumar 10 anos depois, você tem, acho que é 10, você tem quase que a mesma chance de ter um câncer de pulmão, por exemplo, do que um cara que nunca fumou, que mora em São Paulo. Então, você volta a ter benefícios. Você bebe pra caramba, seu fígado tem depósito de gordura. Enquanto seu fígado não tiver fibrose, se você parar de beber, ele consegue reverter para um fígado que tem uma função normal. O sistema cardiovascular, você tem depósitos nas artérias, nas paredes das artérias, que vão levar a aterosclerose, vão levar a infartos. É verdade, mas se você conseguir... Se você tem 70%, 50% daquele vaso pérvio e você conseguir parar de depositar placas, você vai continuar vivendo normalmente como quem tem 100% do vaso pérvio. A gente tem uma reserva natural, seja no cérebro, no fígado, nos vasos, no coração, que permite que se a gente tiver um estalo no meio do caminho e falar assim, vou mudar, você consiga. Esse cara tem mais chance de ter percalços? Tem. Ele tem mais chance de infartar, se solta uma placa, de ter um AVC, mas ele tem uma chance muito grande de viver bem. Então, eu acho que a mudança do hábito é super legal. E a gente vê vários caras mudaram e chegaram num momento bom de vida. Quanto que ele vai viver? Uma pergunta que está difícil de responder. Mas que ele vai viver melhor,
Então, e às vezes viver melhor é você conseguir abaixar para amarrar o sapato, né? É você conseguir dormir de uma maneira agradável sem roncar, porque você perdeu 20 quilos e não tem mais a gordura em volta de toda a linha respiratória ali para você não roncar e você... Essas coisas são coisas pequenas, mas que lá na frente da sua vida vão fazer muita diferença. Eu acho que tem muito a ver também com a tal da... Hoje é um assunto que todo mundo está falando, né? Da genética e a epigenética, né? O tanto que os seus hábitos expressam nos seus genes, né? E você tem uma ideia, assim, quanto tempo uma pessoa conseguiria mudar completamente, assim, os marcadores dela, por exemplo? Se mudasse todos os pilares, assim, melhorasse o sono, começasse a praticar uma atividade física, se cuidar mais com relação à alimentação, gerenciar as emoções... Assim, é óbvio que isso é uma coisa que a gente Subjetivo, estima, né? Sim. Mas eu acho que a gente consegue... Se o cara conseguir mudar todos os hábitos, talvez um marcador que ajude bastante é quando você entra no seu índice de massa corpórea e na tua quantidade de gordura visceral ideal, né? Uhum. Eu acho que neste momento é o momento que os marcadores viram e que você sente essa mudança. Você dorme melhor, você... Assim, é uma sensação... E eu acho que tem muito a ver na hora que você vira o teu IMC, assim. Uhum. A hora que, para nós, né, 24, Ou talvez 23... deixa de ser sedentário e fala, poxa, agora eu tô sentindo que... Então, mas tudo talvez isso... um hábito, né, ele vai cada vez mais ancorando outros bons hábitos também, né? Não, com certeza, mas assim, vamos dizer, você tava com peso acima, dormindo mal, fumando, bebendo, daí você começa a mudar teus hábitos. O primeiro mês, você fala assim, cara, não mudou nada, minha vida continua uma droga e eu ainda não faço o que eu gosto. Porque o cara tem prazer em comer doce, prazer em beber, prazer em dormir tarde, fumar, tudo dá prazer, né? Caminhar, não. E é uma coisa que, assim, risco não dá sintoma. Ah. Risco não dá sintoma. Você tem um risco de 90% de infartar, você não sente nada. Uhum. Você sente a mesma coisa do cara que tem o risco de 3%. Então, mas a hora que você vira a parte biológica, né, que você... Primeiro você olha no espelho e você fala, cara, tô com uma cara de uma pessoa que eu acho legal. Segundo, a sensação física de estar habilitado a fazer uma atividade sem se cansar daquele jeito absurdo. E a hora que você dorme e consegue descansar no seu sono, eu acho que isso tem muito a ver com a parte física. Você começa a melhorar a sua parte mental também. Uhum. Ela vem logo depois, assim, sabe? Então, parece besteira, mas eu linkaria com o IMC e gordura visceral. Fora que a gordura visceral, a hora que diminui, os teus marcadores melhoram muito, né? Uhum. Então, todos os seus exames de sangue melhoram, você para de depositar placa em artéria, né? Então, o cara sente uma sensação de bem-estar, assim. Outro dia eu estava vendo uma mensagem em um grupo que eu participo de longevidade, né? E eles estavam falando sobre essas mudanças de hábitos, né? Que é o mais difícil de fazer. Na minha cabeça, é muito mais a falta de... Não tem muita referência, né? O que é fazer isso? Então, eu não sei o que é não fazer nada. Eu me sinto mal, assim, um dia que eu não treino. Você acha que essa referência é, de fato, o principal para a pessoa mudar um hábito? Eu acho que essa referência, com certeza, o cara que nunca teve isso, né? Ou ambiente, talvez. Também. Mas eu acho que também essa frase do risco não dá sintoma, para mim, é uma frase que... O dia que eu escutei essa frase, eu falei, esse cara é um gênio. Porque é isso. Você vê aquele cara fumando feito um biruta, você fala, cara... Você tem um risco 10 vezes maior de ter um câncer de pulmão. O cara imagina, não sinto nada. Até no livro, se eu não me engano, do Peter Attia, ele fala que é de 400% a mais quando o cara é tabagista, né? Exato. E você fala, você vai ter enfisema, você vai ter falta... Você vai morrer sentindo falta de ar. O cara imagina, não estou sentindo nada. Porque até acontecer, você não sente nada. Sim. Você está na beira do precipício de olho fechado, no escuro, mas... É assim, então... Eu acho que talvez a gente conscientizar as pessoas e
Eu acho que ele sentiu o prazer de fazer o esporte, né? Assim, quem fez esporte desde pequeno sente falta quando não faz. Você, Sim. é o que você falou, eu não Sim. faço um dia, eu sinto falta que eu não treinei, né? Uhum. O cara que fez pouco ou nunca fez, ele não tem essa sensação. Sim. Ele não tem... Esse receptor dele não foi ativado, né? Mas a hora que ele... Tem alguns caras que começam e você vê que o cara fica louco. Vigorexia, agora vai, né? É isso, né? Então, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, a gente ir no caminho do meio ali. Sim, com certeza. E sobre inteligência artificial, assim, você tem lido ou pesquisado alguma coisa que de fato esteja mudando assim, a prática da medicina? Principalmente, óbvio, na radiologia. Então, eu acho que... Bem, os radiologistas são os caras que mais têm medo da inteligência artificial, né? Porque o que a gente faz na radiologia é ler padrões, né? E que a inteligência... O começo do... Eu chamo que até é burrice artificial, não é nem a inteligência. O comecinho a primeira coisa que ele faz é ver padrões. Uhum. Então, você lembra o cara achando cachorrinhos na internet, achando figuras na internet. É um negócio que é o comecinho, né? Uhum. Mas eu acho que no fim das contas isso vai ajudar a gente a fazer mais diagnósticos e mais do que isso, a inteligência artificial ele está ajudando muito a gente a entender o todo da medicina, né? Porque às vezes a gente, sei lá, quanto tempo demorou para a gente perceber que fumar dava câncer de pulmão? Sei lá, talvez uns 40 anos. Uhum. Mas depois que a gente percebeu isso, demorou 5 anos para a gente perceber que também dava câncer de bexiga, de laringe. Daí foi mais rápido, né? Uhum. Mas a gente demorou um tempão. A inteligência artificial consegue fazer essas ligações muito mais lógicas e mais rápidas. Né? Algumas vezes não vai ser verdade. Tem alguma variável que a gente não está enxergando. Tem um filtro ali, né? Mas muitas vezes vai ser. E a hora que você começa a pedir para ele usar as referências certas, os artigos mais confiáveis e etc., ele vai te dar de uma maneira clara e muitas vezes num formato agradável de ler ou de escutar, tipo um podcast, etc., informações super importantes. Então, vamos falar de alimentação. Você fala assim, vale a pena a gente usar suplemento, sim ou não? Qual suplemento usar, sim ou não? Eu devo usar cúrcuma? Eu devo usar canela? Eu devo usar... Para você... E a literatura, principalmente quando apareceu a internet, né? Tem muitos artigos que são publicados em revistas não tão confiáveis que às vezes o artigo é um bom artigo. E agora, a hora que a inteligência artificial vai fazer um rastreamento e tentar... Com certeza ele vai ser muito mais eficiente que a gente para dizer, olha, para, sei lá, para osteoporose, toma sol, funciona. Vitamina D funciona. Então, assim, vale a pena tomar vitamina E? Não vale. Vale a pena tomar magnésio? Não vale. Para quando vale a pena? Para quem tem arritmia do atleta, é melhor tomar magnésio? Não é? Então, assim, ele não vai... Eu consigo ler 5 artigos. Ele consegue ler 10 mil. Em menos tempo que eu leio 5. E te dá um resumo. Então, eu acho que isso vai mudar a nossa interpretação, né? Não só a do médico, como da população como um todo, de você ter crítica, de falar, por que eu estou tomando este suplemento? Não é porque ele apareceu no anúncio, porque a embalagem é bonitinha, é porque para meu problema, ou para minha dor, ou para minha habilidade física que eu quero ter, para complexão física, isto funciona. Então, aí que eu acho que é aí que vai funcionar, sabe? E eu acho que super, super benéfico, assim, apesar de, claro, a gente ter medos, né? Eu olho e falo assim, nossa, vai tirar meu emprego, né? Ainda bem que eu já tô velho. Não, acho que não. Acho que vai ser complementar, né? Eu acho que com sim. certeza. Eu acho que sim. O Carlos, e com relação a check-ups, assim, numa pessoa que é ativa mais de 40 a mais, por exemplo, o que você recomendaria? Ativa, né? Uma pessoa ativa, que treina, compete, seja amador ou não. O que você acha que faz sentido para essa pessoa? Com certeza, a parte cardiovascular inicialmente, né? Você fazer os exames laboratoriais e pelo menos um ergométrico para algumas pessoas com mais risco, tomografia de coronária e a parte de medicina nuclear, né? MIB.
eu acho que são fundamentais, porque o infarto, muitas vezes, ele não avisa. Principalmente quando você é um atleta que aguenta dor e cansaço, você não leva em consideração os sinais. Uhum. Dizem que 90 e tantos % das pessoas que infartam têm sinais antes. Ele teve uma dorzinha, ele teve um mal-estar, ele teve um cansaço. Eu tenho um amigo que é que ele é um cardiologista, ele é lá do clube, depois eu te conto quem é, provavelmente você conhece ele. Esse cara estava na academia correndo e ele falou, nossa, eu estou mais cansado que o habitual. Ele corre todo dia. Eu tô mais cansado que o habitual. Vou fazer um ergométrico. No meio do ergométrico, ele infartou, foi pro CAT, pôs um stent. Caramba. Uma semana depois ele estava correndo de novo do meu lado. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não, agora tá tudo certo. Mas assim, é difícil você não leva em consideração. Não deve ser nada. Então assim, acho que o check-up cardiológico, fundamental. Isso é fundamental. Você começar a estudar, eu enxergo como fundamental para quem quer fazer atividade física um pouco mais intensa, principalmente esportes de impacto, estudar as articulações alvo, né? Então, você quer ser um corredor que vai correr muito por muito tempo, eu olharia o quadril e o joelho. Uhum. E você fala assim, uma ressonância? Eu acho que uma ressonância é legal, mas um raio-x já ajuda pra caramba. Para ver se você tem um começo de artrose, uma pressão. Claro que a ressonância é mais sensível. Mas você não quer fazer, porque é um absurdo o preço desse exame. Um raio-x te dá muitas dicas. Uhum. Do joelho, basicamente, você vai ver eixos, né? Se o cara tem um joelho valgo, um joelho varo, porque a hora que você tem os desvios de eixo do joelho, você vai acabar sobrecarregando um dos compartimentos e isso vai levar a uma lesão, né? Então, você enxergar o eixo do joelho, você enxergar lesões prévias, pequenas lesões de cartilagem, etc., são super importantes para você ou desviar o teu exercício daquelas lesões ou fortalecer para que você não aumente as lesões. Uhum. Então, e nos arremessadores e etc., eu acho que um exame de ombro, se você tiver dor, sim. Se não, fazer prevenção, né? Uhum. Você prevenir lesões, principalmente de cintura escapular, eu acho fundamental. Agora, tem vários exames saindo, né? Metabolômica. Eu acho legal, eu acho super legal. Eu acho que a gente está começando a entender o que a gente tem que fazer para isso, mas eu acho que os exames personalizado, né? mas eles ainda são caros demais para o que você consegue atuar, né? Então, se você não tiver uma clínica muito específica, um problema muito localizado, eu acho que vai baixar o preço e a gente vai entender melhor como administrar esse paciente, o metabolismo dele para resolver os problemas, né? Então, a parte de microbiota intestinal e metabolômica da urina, assim, são apaixonantes, sim. Mas são coisas que eu acho, pelo menos, que a gente ainda consegue mexer pouco na pessoa, né? Então, eu acho que é o começo, eu acho que tem muita coisa muito legal e vai ser o caminho. Mas eu ainda... Pelo menos eu estou estudando e estou tentando entender ainda. Doutor Carlos, para a gente sair um pouquinho da radiologia específica, né? Então, falando de equipe interdisciplinar, pegando um treinador, que você tem uma relação que trabalha junto, como que é essa relação com um preparador físico, ou seja, um personal trainer também? Essa é uma história que vem acontecendo na minha vida, né? Por motivos diversos, eu acabei conversando muito com atletas e conversando sobre as lesões e as pré-lesões deles, né? E muitas vezes, conversando com os próprios ortopedistas, de um momento subclínico, né? Em que a gente percebe que o cara vai ter uma lesão ou teve uma lesão pequena. E eu comecei a participar junto com os próprios ortopedistas, mas também preparadores físicos, e acabei me aproximando mais de um amigo meu, que é o Lúcio Martins, que é um preparador físico super bom, da gente montar um modelo de atendimento em que a gente faz uma avaliação do atleta, ou de quem for, né, do paciente, uma avaliação física, geralmente conversa com o ortopedista ou o médico do paciente, o próprio paciente,
faz testes de força e etc. E monta, daí essa equipe junto, um treinamento. Geralmente a gente pede para o treinador desse atleta ou personal trainer, etc., vir junto e a gente combina com ele um treinamento. A gente faz uma avaliação de força, por exemplo, antes de força e dor. Daí a gente propõe um treinamento e 3 meses depois essa pessoa volta para fazer a mesma avaliação. E a gente vê a evolução e tenta acertar trajetos, né, em percursos. Então, não melhorou tanto a dor porque às vezes não encaixou a escápula na hora de fazer um certo exercício de estabilização, por exemplo, do ombro. Então, a gente vem o preparador junto, vem o paciente, tô eu, às vezes vem um ortopedista, às vezes não, às vezes está o Lúcio, não, e a gente vai corrigindo e o cara volta, treina. Então, a gente tem tido alguns resultados super interessantes, assim, de pacientes que às vezes não entendiam por que tinham lesões musculares, por exemplo, e às vezes simplesmente ele estava abaixo do esperado de força para a atividade física que ele estava fazendo. Ou ao contrário, né? Um cara que, esse é mais complicado, ele estava tomando suplementos muito energéticos, vamos dizer assim, com alguns hormônios, etc. E ele ficou tão forte que ele começou a fazer lesões musculares, tendíneas, porque o músculo fica tão forte que o músculo não lesa mais. Mas o tendão não aguenta. Você ficou mais velho, o colágeno faz assim, né? Dá aquela sentada e o músculo rasga ele, né? Então, a gente... Ou síndromes compartimentais crônicas, né? Que também tem um pouco a ver com o uso de hormônios e esteroides, etc. Então, a gente faz junto esse approach. Não é exatamente o que um radiologista faz, né? Mas é uma coisa que eu acho muito bacana e a gente tem participado cada vez mais desse tipo de approach, né, multidisciplinar, que eu acho muito legal. E às vezes vem fisioterapeuta, às vezes vem preparador físico, ortopedista. A gente tenta incluir o máximo possível de pessoas que possam contribuir positivamente para um bom andamento. Essa própria equipe interdisciplinar é importante, né? Não é só a fotografia que você vê ali no dia do cara, é ver o que ele está fazendo no dia a dia de treino, né? Exatamente. E essa história da gente começar a medir de uma maneira reprodutível a força da pessoa e a performance dela, que era uma coisa que você, apesar de você ser fisioterapeuta, mas ser muito mais um atleta profissional, mas você entende isso, que você fazer um tratamento e não conseguir medir antes e depois do tratamento se você realmente fortaleceu, se o cara realmente acertou o movimento, ele voltou a ter força. Então, quando apareceu essa possibilidade, a gente olhou e falou, nossa, isso aqui é um ganha-ganha, porque todo mundo sai ganhando nessa brincadeira. O cara entende, inclusive ele entende a força que ele tem que adquirir que ele não tem hoje. Ele olha ele comparado com outras pessoas da mesma idade que ele, que fazem o mesmo esporte que ele olha e fala, nossa, eu tô no percentil 10. Pô, tem 90% das pessoas da minha idade que tem mais força do que eu para fazer isso. Ou tô no percentil 50, eu tô na média, para mim tá ok. Ou não, eu quero ser alta performance. Então, daí você consegue posicionar o cara, né? Mapear e direcionar, que é a coisa mais legal. Então, ele tem feito isso. Bom, a gente indo agora para o final, eu tenho algumas perguntas rápidas aqui, tá? Tipo um ping-pong da Outlive. Que livro você leu recentemente ou que você recomenda para quem está assistindo a gente? Cara, eu vou te falar que não recentemente, mas eu já li umas 2 vezes, que é o próprio Outlive. Eu realmente acho um livro assim, mudou a minha vida. Eu enxergo diferente a medicina e as pessoas. Eu realmente achei assim um livro... Quem quer se aprofundar, quem é médico quer se aprofundar, tem vários artigos super interessantes. Quem não é médico consegue entender tudo que ele fala. Se você quiser ver os vídeos que ele põe na internet, são vídeos super interessantes de exercícios de força e estabilização. Eu curti muito, assim. Eu li a primeira vez, gostei, daí eu falei, vou ver de novo. Teve coisas que eu não tinha entendido da primeira vez, ou eu não tinha me entendido, né? Assim, olhando para mim mesmo, é um que eu recomendo muito. Claro que tem outros livros que foram escritos paralelamente e que tem tantas informações quanto, mas eu acho que esse é um livro fácil de ler e bem agradável, assim.
E agora, um hábito que mudou sua própria saúde. Tá. Eu vou falar de 2 especificamente, assim. Um em relação a exercícios, né? Que eu jogava polo aquático, é exercício aeróbico numa intensidade absurda o tempo inteiro. E eu achava que isso era uma coisa mais saudável. E hoje eu percebo que talvez fazer um aeróbico mais leve e fazer carga mais forte, né? Eu acho que mais pesada, eu acho que isso é melhor. Isso mudou muito a minha vida. E a outra coisa é a parte de alimentação. Eu era fissurado em doces e farinhas e eu tenho restringido isso. No começo, muito difícil. Mas é o teu negócio, diminui aquela sensação inflamatória de estar sempre com o intestino sofrendo e ainda não consegui me desvencilhar totalmente. Uma vez por semana eu ainda como massa, como doce e tal, mas em geral eu tenho feito uma dieta mais mediterrânea. Estou super feliz, assim, me sinto muito melhor. Então, eu acho que isso mudou e melhorou minha vida em geral, assim. Perdi 9 quilos, assim, em 6 meses, desde esse tempo. Durmo melhor, tudo melhor, assim. Então, eu acho que são duas grandes mudanças de hábito bacanas, assim. Ótimo. Bom, para a gente fechar, que dica você gostaria de mandar se essa mensagem chegasse em todas as pessoas do mundo? Que dica seria essa para pensar em autonomia, viver mais, com mais qualidade de vida? Em uma só. Dor. Respeita a sua dor. Então, assim, doeu, não faz. Não toma anti-inflamatório, corticoide, infiltra. Resolve a dor. Contorna ela. Seja você tratando, seja você fortalecendo, seja porque a dor crônica é uma coisa ruim e a dor é um aviso para você que aquilo está fazendo mal para o seu corpo. Então, a gente falou da dor do cansaço, a gente falou da dor da lesão. Eu acho que, assim, respeita a dor, que você vai respeitar seus limites. Isso aí, todas as dores. Começou a doer o peito de uma maneira diferente. Já vai olhar. Vai no pronto-socorro, que às vezes você está infartando. O ombro, o joelho, vai investigar. E para mim seria essa, assim. Uma dica, acho que respeita a dor e tenta ir no que te deixa confortável, mas no seu limite do que você quer atingir, né? Muito bom. Muito bom, obrigado. Imagina, foi muito legal falar com você aqui e queria deixar o espaço aqui para passar seus contatos, onde você atende também, se você tem algum projeto que você gostaria de passar aqui para quem nos assiste. Bem, esse grupo multidisciplinar que eu falei está montando um espaço que é muito bacana. A gente atende junto. Por enquanto, eu marco por WhatsApp e depois eu deixo o meu WhatsApp para você colocar. Tá bom, sim. Que é do celular, mas assim, é um grupo bacana que a gente está orientando a parte física das pessoas. A gente não tem a pretensão de saber tudo, a gente não tem a pretensão de ter todas as pessoas fazendo atividades físicas com a gente, mas a nossa ideia é ajudar as pessoas a fazerem uma boa atividade física e os preparadores físicos a desviarem das armadilhas do corpo, né? Porque a gente tem armadilhas dentro da gente, seja uma predisposição a uma artrose, seja uma instabilidade, seja uma lesão de tendão. Então, assim, a gente dá as dicas e eu acho que isso é uma coisa muito bacana, assim, que me satisfaz bastante da parte médica, apesar de não ser a minha especialidade. E estou à disposição. E quem quiser entrar em contato também para bater papo, vou deixar o WhatsApp. Eu acho que, para mim, a ferramenta mais gostosa é o WhatsApp mesmo. Sim. E eu respondo todos e me sinto super à vontade de dizer que não sei quando eu não sei, indicar profissionais que sabem o que eu não sei. Eu trabalho com muitos ortopedistas e acho eles sensacionais, assim. Então, estou à disposição. Tá bom? Fechado. Obrigado. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar no Outlivecast, no Spotify ou no YouTube. E até a próxima.